Por mais de 3.000 anos, as histórias mais profundas, assustadoras e grandiosas do imaginário humano foram sussurradas, cantadas e recitadas nas montanhas, templos e praças da Grécia Antiga. Antes da ciência, antes das grandes religiões organizadas, antes mesmo da escrita se firmar, a mitologia era a forma como os gregos entendiam o mundo ao seu redor. Essas histórias não nasceram de um único autor, nem de um livro sagrado. Elas emergiram da tradição oral, de poetas, sacerdotes, mercadores e pescadores, cada um adicionando detalhes, ajustando personagens, expandindo mitos conforme as gerações passavam. Poetas como Homero e Hesíodo não inventaram essa mitologia. Eles a organizaram, preservaram e a transformaram em épicos que sobreviveriam por milênios. O fascinante é que mitologia e realidade parecem ter se misturado ao longo da história. No final do século XIX, arqueólogos como Heinrich Schliemann e Arthur Evans descobriram ruínas que se encaixavam incrivelmente bem com histórias que, até então, julgávamos puramente imaginárias. A cidade que poderia ter sido Troia, palácios que lembravam labirintos, artefatos que pareciam citar monstros e reis lendários. É por isso que esses mitos permanecem tão influentes. Eles falam sobre nós, sobre ambição, orgulho, amor, vingança, coragem, destino e o eterno conflito entre ordem e caos. Eles nos mostram um mundo em que deuses caminham entre mortais, mas também um mundo em que humanos podem desafiar a própria vontade divina. Hoje, vamos caminhar por toda essa mitologia, desde o nascimento do universo até as guerras que moldaram o Olimpo, passando por monstros heróis e a construção da ordem divina que dominaria a imaginação do Ocidente por séculos. Respire fundo, nossa jornada começa antes do tempo existir. Antes do céu e da terra, antes da luz, antes do próprio pensamento, havia apenas caos. Não uma explosão, não um momento, não uma entidade, mas uma presença silenciosa, infinita e indiferenciada. Os poetas descrevem o caos como um abismo sem forma, um espaço sem limites. Dessa vastidão surgiram as primeiras presenças. Gaia, a terra viva, sólida, fértil e eterna. Tártaro, o abismo sombrio de onde nada escapa. Eros, a força primordial que permite a união e a criação. Nix, a noite. Érebo, a escuridão profunda. Gaia, mãe de tudo, deu origem sozinha a Urano, o céu. Céu e terra se uniram e moldaram a estrutura básica do universo. Seus filhos formaram a primeira geração divina, os titãs, os cíclopes de um olho só e os hecatonquíros, criaturas de 100 mãos e força devastadora. Mas Urano temia seus filhos monstruosos. Como forma de proteger seu trono ou de evitar que algo fora de controle se erguesse, ele os aprisionou novamente dentro de Gaia, causando-lhe dor e revolta. Gaia, decidida a se libertar dessa opressão, criou uma foice de adamante inquebrável. Reuniu seus filhos titãs e pediu que alguém tivesse coragem de enfrentar o pai. Apenas Cronos, o mais jovem, ergueu a mão. Quando Urano desceu para se deitar sobre Gaia, Cronos o atacou com a foice. O golpe separou céu e terra para sempre, dando espaço ao dia, à luz, ao tempo e às estações. Da violência do ataque nasceram seres poderosos, as Eríneas, as ninfas da vingança e os gigantes, que mais tarde desafiariam os deuses. Em algumas versões, a deusa Afrodite surgiu da espuma ao redor dos restos de Urano, uma imagem que unia beleza e violência em um só nascimento.
Assim começava a longa história dos deuses gregos, com criação, conflito e poder se entrelaçando desde o primeiro instante. Cronos assumiu o governo do cosmos, inaugurando a chamada Idade de Ouro, um período de paz, fartura e prosperidade para a humanidade. Não havia trabalho duro, nem guerras, nem doenças severas. Tudo fluía naturalmente, como se o próprio universo estivesse em harmonia. Mas a sombra da profecia permanecia. Cronos seria destronado por seu próprio filho. Aterrorizado pela ideia de repetir o destino do pai, Cronos engolia cada bebê que sua esposa Réia dava à luz. Héstia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon, todos foram engolidos antes mesmo de respirarem. Réia, desesperada, não suportava mais ver seus filhos sendo tirados dela. Quando Zeus nasceu, ela fugiu para Creta e o deu à luz em uma caverna sagrada. Para enganar o marido, ofereceu-lhe uma pedra embrulhada como se fosse o bebê. Cronos, desconfiado, mas impaciente, engoliu a pedra sem questionar. Zeus cresceu escondido, alimentado por ninfas e protegido por guerreiros que batiam seus escudos para abafar seus choros. Quando atingiu a maturidade, procurou seus aliados e decidiu pôr fim ao reinado do pai. Com a ajuda de uma poção dada por Gaia ou pela deusa Metis, Zeus fez Cronos vomitar seus irmãos já adultos. A família estava reunida e pronta para a guerra que mudaria tudo. A batalha entre titãs e olímpicos durou 10 anos. Era uma guerra tão grandiosa que o próprio cosmos parecia estremecer. Raios incendiavam o céu, terremotos sacudiam a terra, oceanos transbordavam. Os jovens deuses precisavam de poder, então Zeus libertou os Cíclopes e os Hecatonquíros do Tártaro. Os Cíclopes, em agradecimento, forjaram o raio de Zeus, o tridente de Poseidon, o capacete da invisibilidade de Hades. Com essas armas, o equilíbrio da guerra mudou. Um a um, os titãs foram subjugados. Cronos caiu diante de Zeus e foi lançado ao Tártaro, guardado pelos monstros de 100 mãos. Estava estabelecida a nova ordem divina. Zeus dividiu o mundo com seus irmãos. Zeus ficou com o céu, Poseidon com o mar, Hades com o submundo. Os demais deuses assumiram papéis essenciais. Hera tornou-se rainha do Olimpo, Deméter, deusa das colheitas, Héstia, guardiã do lar, Afrodite, da beleza, Ares, da guerra, Atena, da sabedoria, Apolo e Ártemis, do sol e da lua, Hermes, mensageiro, Hefesto, artesão divino. Estava formado o panteão que eternamente habitaria o Monte Olimpo. Mas a vitória dos olímpicos não trouxe paz total. Gaia, furiosa com o destino cruel de seus filhos titãs, deu origem a uma nova geração, os gigantes, seres colossais com força descomunal e temperamento explosivo. Eles emergiram da terra prontos para destruir o Olimpo. A batalha foi tão intensa que se tornou um dos temas favoritos da arte grega antiga. Gigantes arremessavam árvores e montanhas, os deuses respondiam com raios, lanças e chamas. A guerra parecia interminável. Mas um oráculo revelou um segredo: os deuses só venceriam com a ajuda de um mortal. Zeus então convocou o maior herói da mitologia, Heracles. Com seu arco envenenado e força incomparável, Heracles lutou ao lado dos deuses, ajudando a derrotar os gigantes um a um. Com isso, os olímpicos consolidaram definitivamente seu domínio sobre o cosmos. Os deuses, os mortais e os heróis. Agora que a ordem divina estava estabelecida, começava a era mais rica e variada da mitologia grega, o período dos deuses interagindo com os mortais. E desse contato surgiram heróis que se tornaram personagens essenciais da cultura ocidental.
Entre eles, Heracles, filho de Zeus, que realizou os 12 trabalhos, Perseu, que derrotou a Medusa, Teseu, que enfrentou o Minotauro, Aquiles, o invencível da guerra de Troia, Ulisses, o astuto viajante da Odisseia, Jason, líder dos argonautas, Atalanta, a caçadora mais veloz da Grécia, Orfeu, cuja música emocionava até os deuses do submundo. Essas histórias explicavam virtudes, falhas humanas e dilemas que ainda hoje nos acompanham. A mitologia grega não era apenas entretenimento. Ela explicava fenômenos naturais, justificava tradições, criava modelos de comportamento e advertia sobre os perigos do orgulho e da ambição. Relâmpagos não eram apenas descargas elétricas, eram a mão de Zeus. As marés eram obra do tridente de Poseidon. As estações existiam porque Deméter chorava pela filha Perséfone durante o inverno. O eco era a voz eterna da ninfa Eco. Cada mito dava sentido ao mundo e ao destino humano. A mitologia grega continua viva porque fala sobre nós, sobre nossas dúvidas, nossas falhas, nosso desejo de compreender o inexplicável, sobre a eterna luta entre ordem e caos, luz e escuridão, medo e coragem. Essas histórias atravessaram milênios porque carregam verdades profundas, a de que todo poder é instável, de que toda vitória tem um preço e de que mesmo diante dos deuses a humanidade encontrou seu espaço. Se este documentário te ajudou a entender a grandiosidade da mitologia grega, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e clique em gostei. Isso fortalece o projeto e nos permite continuar explorando outras eras, outras histórias e outras civilizações. Agora, respire fundo. Atravessamos um universo inteiro, desde o começo dos tempos até o auge do Olimpo.